No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a burocracia italiana. E quanta burocracia, mamma mia. Vocês acompanharam a gente aí nos vídeos anteriores, a gente vem relatando tudo passo a passo de como foi o processo de cidadania do Marcos. Isso E aí. hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os impactos dessa burocracia. Bora. Bora lá. E aí, pessoal, beleza com vocês? Bom, a gente vai continuar falando, como a Ciele já disse, né, da mamma mia famosa burocracia italiana aí na busca da sua cidadania. Bom, a gente vai falar sobre a residência, que a gente chegou a citar já no vídeo passado, só que a gente falou que era esse vídeo seria o foco, né? E tem uma situação que aconteceu com a gente, como a gente vem dizendo, tudo que a gente apresenta aqui, a gente espera que sirva para você no seu processo, que te ajude de alguma forma. E sim, a gente chegou ao ponto de precisar ir no comune com um advogado. Vamos falar sobre isso, vamos contar como aconteceu, né? Bom, a residência... Primeiro, antes de falar sobre a residência, por que do advogado, né? Porque o comune parou de me responder. Vocês lembram que a gente comentou, né, no vídeo anterior? As idas e vindas, um que jogava para o outro, né? Sim. E um oficial que mandava para o outro e ele ficava nesse vai e vem e depois disso, o comune simplesmente me deu um gelo. Não respondia mais o e-mail PEC, não respondia mais nada. Enfim, eu não conseguia mais acesso, digamos, prenotar um horário para ir lá. E aí, o meu anfitrião, né, na época onde eu estava, ainda pelo Workaway, que a gente já falou sobre isso, ele sugeriu, ele falou, te ofereço um advogado, a gente vai lá e infelizmente funciona assim, tal. E aí ele pediu para que a gente encaminhasse toda a documentação tudo, do advogado. colocamos o advogado à parte, tudo, um advogado italiano, né, um advogado da região de Roma. Não era a especialidade dele, cidadania, então ele precisava entender tudo. E aí, enfim, marcamos esse dia de ir no comune. Ele, o advogado, conseguiu, pediu, solicitou e nós fomos. Chegamos lá, eu confesso para vocês que eu não esperava o escândalo que aquele italiano fez dentro do comune. Cara, eu falei assim, eu vou sair daqui preso hoje, né, na minha cabeça. Mas era muito normal, assim, para ele era aquilo que tinha que fazer para resolver. E ele chegou... Eu quero saber quem é o responsável, eu quero falar com o responsável, por que não estão respondendo, e isso e aquilo, e bababá. Eu sei que ele fez um movimento dentro do comune. Foi um corre-corre. Corre, parou todo mundo, porque eu sou advogado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu achei exagerado pra caramba, vou falar bem a verdade pra vocês. É porque a gente não tá acostumado, e olha que nós brasileiros a gente faz no Huawei quando precisa. Mas eu comecei a ficar preocupado, a verdade foi, meu Deus, será que isso não vai me prejudicar? Será que não vai ficar todo mundo com raiva de mim aqui, né? Mas foi o que funcionou. Explica um pouquinho o que aconteceu depois disso, como que eles responderam, digamos assim, e em que ponto a gente chegou da residência, né? Bom, a residência não foi confirmada nesse momento ainda. Eles deram um start para o Vigile. Foi isso que aconteceu nesse momento. Foi o que aconteceu, é que a gente precisava, né? Sim, precisávamos disso. Mas antes da confirmação da residência, a gente chegou num impasse com a documentação. E esse é o segundo ponto já desse vídeo, que é importantíssimo a gente falar hoje. Por quê? A gente já comentou, não sei se a gente comentou sobre isso, dos 6 meses. Acho que todo mundo sabe, na verdade. Todo mundo está vendo o processo de cidadania e sabe que as certidões têm uma validade, vamos colocar assim. Isso também é um pouco discutível, não sei se existe essa palavra, né? Tem comune que aceita de 1 ano. E tem comune que aceita de 6 meses. E tem comune que nem faz questão disso. Exatamente, então por isso que eu disse que isso é um pouco, pode entrar em discussão. Não, aqui cada lugar funciona de um jeito. Mas enfim, nós chegamos a um ponto de que olhamos, né, para o calendário e falamos, meu Deus. Nós não podemos errar. Da nossa parte não dá para arriscar. Não podemos arriscar. E aí a gente tomou a decisão de refazer todas as certidões. Porque imagina você vem acompanhando isso que a gente vem falando, dos problemas todos que a gente teve. Imagina eu chegar lá no dia que eles marcaram, então, para pegar a documentação lá, e alguém olhar e falar assim, mas as suas certidões estão vencidas, tem mais de 6 meses. Então você tem que refazer. Imagine eu perder a oportunidade. Porque daí ia pausar o processo, a gente ia precisar fazer tudo lá no Brasil, e aí tem esse tempo parado. Você tem que recomeçar, enfim. Tem prazo e tudo mais. Acertamos na decisão. Sim.
a Ciele decidiu, falou, não, amor, vamos refazer porque a gente não pode correr risco. E ela reiniciou o processo de refazer a certidão e refazer a tradução, tudo aquilo que... A vantagem é que a gente já tinha todos os contatos. Exatamente, como cartório, comprador juramentado e tudo mais. Então, eu ainda pensei o seguinte, gente, olha só, o tradutor tem tudo lá no computador dele. É só imprimir. É só imprimir de novo e carimbar e assinar, né? Não dá pra fazer 90% de desconto. Talvez seja mais barato, não existe. Ele fez um desconto, só que ele me explicou que era tabelado e, enfim, que era lei. Refizemos tudo, apostilamos e tudo mais. E a informação importante aqui serviu, porque me questionaram sobre isso lá na frente. Me disseram, na verdade, que se a certidão estivesse fora do prazo de validade. Na verdade, ela me disse assim, mas as suas certidões estão dentro do prazo? Não, até porque nos e-mails que a gente encaminhou, a documentação estava com aquela data inicial. Então, eles já sabiam. Já sabiam que estava vencida. Porque você sabe o que a gente percebeu dessa oficial, desse comune? É que eles ficavam tentando achar pelo em ovo. Isso. Eles ficavam procurando detalhes para tentar derrubar o nosso processo. Então, essa foi uma decisão acertada. É importante eu falar isso aqui. Quando eu falei assim, eu não sabia se o advogado ia causar um problema para mim ou não, realmente me causou um pouco de problema. Eu era muito maltratado depois disso quando eu ia no comune. Eu lembro que virou piada entre a gente. Todo mundo conhecia seu nome. Sabia o meu sobrenome. Quando eu chegava na porta, nos comunes aqui tem uma segurança, digamos assim, né? Porque ainda estava na época de pouco pós-pandemia, ainda não era tudo aberto, assim, tipo, digamos, para o público. Então, ela saía pelo corredor falando assim, o esgorlão tá aí, o esgorlão tá aí. O esgorlão chegou. Ela passava em todos os ofícios, porque ela não sabia onde eu ia. Ia no Anágrafe, ia no isso para dar tempo de quem tinha que se esconder. Vocês acreditam? Eu escutava pela janela, o esgorlão tá aí, Tipo, chegou o problema, né? Que a gente tem que se preparar, se prepara. Tomem cuidado, senão ele vai chamar o advogado dele. E eles me tratavam malíssimo depois disso. Depois, quando o processo terminou, né, a pessoa responsável pelo meu processo, ela falou para mim, meu Deus, enfim, terminamos esse processo, né, eu não aguentava mais. E até advogado, né? Até advogado veio. Enfim, vamos lá. Então a gente chegou nesse ponto de refazer a documentação e acertamos. Então a dica para você aqui é importante. Não pode haver um erro da sua parte, se o seu processo está enrolado. Imagina você correr o risco, que acho que é essa a palavra, né? É um risco muito grande, assim, de tempo, né? E de repente te pegar no momento que você não tem da onde tirar o dinheiro, porque não é que a gente tinha também. Mas se te pega no momento, assim, você, puxa vida, e agora? De onde eu vou? Pega de surpresa. Te pega de surpresa não, porque você se colocou na condição de correr aquele risco. Já deveria saber. Mas a situação aqui é essa. A nossa dica para você nesse tópico é, não corra risco. Entendeu? Sim. Compensa você gastar de novo, você está dentro do processo, você não está dentro do processo, você não se colocou a fazer isso sozinho, ou acompanhado, sei lá, mas você se jogou de cabeça, né? E, enfim. A mesma orientação vale para a questão, a gente já até falou sobre isso, das retificações. Então, assim, porque tem gente que fala, mas era um O e foi um U, mas será que precisa será que mesmo? Passa? Será que passa? Não Vai que o oficial não vê. Não dá para arriscar, não dá. Tá, mas aí nós temos um outro ponto que a gente caiu também, infelizmente. Isso. Nós já falamos que tudo aconteceu com esse processo, infelizmente, assim, né? Porque a gente deu tudo certo, porque a gente estava todo regular, a gente vai explicar agora. Mas, assim, digo, é muita burocracia. Infelizmente, a gente diz porque nem precisava disso, digamos assim, né? Infelizmente, porque acabou pausando e ficou mais de 30 dias esperando o veredito. Pra quem já tá Vocês esperando, lembram da grande naturalização? Isso aí deu o que falar aqui na Itália, hein? Isso foi notícia por um tempo aqui. Só se falava nisso nos comunes, nos cartórios, porque era uma oportunidade que eles tinham para diminuir o trabalho digamos assim, de processos de cidadania. Para negar, né? Para negar, ou então colocar impedimento. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com a gente. Como a comune estava procurando qualquer oportunidade para dizer assim, ó,
não vamos fazer seu processo, eles questionaram isso, falaram. Mas então, o processo, o problema lá da grande naturalização está em andamento agora nos tribunais e a gente recebeu uma orientação para pausar tudo. Para pausar todos os processos e estamos esperando para ver o que vai ser definido. E aí, mais uma vez, a CL teve uma grande sacada de se antecipar com documentação. Eu vi uma pessoa que estava relatando que tinha feito isso e tinha conseguido dar o ok lá no Comune, comprovar que a pessoa, o antenato dela, não tinha... qual que era a questão da grande naturalização? Que eu nem lembro mais. Era o lance da guerra, né? Se a pessoa, quando chegou no Brasil... tinha ido lá e se declarado brasileiro, votava no Brasil. Para não precisar vir. Para não precisar voltar por questões da guerra que estava acontecendo aqui. E essa pessoa falou que ela tinha conseguido tirar um certificado da Justiça Eleitoral, dizendo que aquela pessoa nunca tinha votado. Nunca tinha sido nem inscrita. Era alguma coisa nesse. Era alguma coisa nesse sentido. E aí, mais uma vez, ok, vamos fazer essa vamos procurar esse documento, vamos dar um jeito. Entrei lá, emiti, traduzimos, apostilamos e entregamos. Veja bem, quando ela fala assim, parece que foi tudo feito num dia rápido, né? Fui lá, emiti, traduzi. Olha só o passo a passo aqui. Ela foi atrás do documento. Fez a emissão desse documento, conseguiu online, né? Sim, online. A emissão desse documento. Foi falar com o tradutor juramentado. Lembra que tem que fazer a tradução de todo documento, tem que vir para a Itália com tradução juramentada. Pagamos essa tradução juramentada para poder ir lá e fazer a emissão desse documento. É processo, é você ir no correio, você pegar e mandar esse documento para chegar aqui na Itália, digamos assim, em tempo. A gente conseguiu uma excelente parceria. E se você estiver nessa fase e quiser uma indicação, entre em contato com a gente. O tradutor, ele foi muito, assim, sempre muito disponível. Muito e com prazos, assim, atendia, né, dentro das questões dele, de trabalho, das demandas dele, mas ele sempre nos atendeu. E outra questão também foi com o cartório que fez o apostilamento, porque o cartório que enviou direto para a Itália. Isso. É verdade. O cartório que fez todo esse trâmite de pegar os documentos depois, juntar tudo e mandar pra gente aqui pra Itália. Então, assim, foi muito importante essa etapa. Isso. Mas, mais uma vez, um documento que nos atendeu lá na hora da, digamos assim, da verificação da documentação, que nos questionaram e aí a gente chegou, não, tá aqui, ó, a gente tem um documento que mesmo que você... Sabe aquela questão de pecar pelo excesso? Pecar pelo excesso. Acho que esse é o termo desse vídeo. A gente já falou no tópico anterior que a gente decidiu não arriscar, a gente decidiu refazer a documentação. E nesse tópico também a gente decidiu ir atrás de um documento para reforçar, digamos assim, né? Para ratificar a nossa condição de legalidade, de documentação correta. Inclusive, quando o advogado te acompanhou, foi isso que ele falou pro Comune, né? Sim. Eu analisei toda a documentação dele e ele tem o direito dele, assim, mais do que 100%. Eu fui muito feliz na minha, digamos assim, a minha linhagem é aquela que todo mundo diz ser a mais tranquila de se fazer, né? A linhagem masculina de sangue, né? Não tinha nenhuma... E poucas pessoas, né? Até você, não era tão distante. Era o bisavô que nasceu aqui. Meu bisnono nasceu na Itália, enfim, chegou no Brasil com 1 ano de idade. Aí dali pra cá, são 3 passos, já chegava em mim, né? E meus filhos foram alcançados automaticamente pelo processo, já apresentamos toda a documentação. Enfim, o vídeo de hoje é para falar sobre isso. Sim. A dica é: não corra riscos. Não corra risco. Peque pelo excesso. Isso. Mas revise muitas vezes. Um documento a mais que você imprima, uma coisa a mais que Se tiver dúvidas, não siga adiante. Aquele lance da lei que todo mundo fala, eu carregava tudo impresso. Se lá me questionar, mas isso aqui tá aqui a circular que fala que eu tenho direito por causa disso e disso. Eu carregava tudo. Então, assim... E ainda assim teve um monte de questionamento e um monte de problemas. De perrengue. Imagina se eu tivesse aqui desprotegido. Não fizesse valer o seu direito, né? Imagina se não tivéssemos conhecimento do processo
Imagina se fôssemos despreparados. Exato. Se estivéssemos aqui despreparados. Exato. Provavelmente não estaria aqui, essa aqui é a verdade. A gente não teria conseguido realizar naquele momento, teria retornado... Eu sei que esse assunto é bem chato, porque falar sobre burocracia não é legal. Ele é pesado, mas a gente está sim. falando sobre esperança aqui, não só sobre burocracia. Só que, como a gente já vem falando, deu tudo certo no final, Deu tudo tá? certo. Então, assim, passamos por tudo isso e quem sabe nossa experiência possa ajudar com que você não passe por isso que a gente passou. Os nossos vídeos não são para te desmotivar, para te Não, apresentar de só maneira problemas, nenhuma. são para te motivar, para você ver que os problemas existem, mas eles podem ser superados. E é isso que a gente deseja para você, como a gente vem falando sempre. A gente precisava só decidir trilhar esse caminho. Se a gente decidiu, aí vai ter as pedras, a gente ultrapassa. Isso. É importante dizer que nós estamos à disposição nos comentários Exato. do vídeo. Se você tiver alguma dúvida que a gente pode auxiliar, Não somos não peritos somos em nada. especialistas em nada, mas a gente pode tirar algumas dúvidas, te responder. Né? Você entra lá, deixa o seu e-mail e aí a gente passa a se falar a partir do e-mail. A gente troca depois do número do telefone. Tem o nosso e-mail na descrição do vídeo, Isso. vocês encontram aí as nossas mídias sociais, então É nos isso. segue lá, deixa o seu joinha. Próximo vídeo a gente vai falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a chegada da família. No Que próximo deixou vídeo. o coração do italianinho aí Meu Deus, feliz. um pouco de alívio nessa vida, Só que né? tivemos alguns perrengues também. Os perrengues continuam, tá, gente? Não terminaram por Não, aí. a gente vai falar sobre perrengue até o final dessa série, mas é para te motivar. Não é Exatamente. No próximo Então, no vídeo, próximo vídeo, a chegada da família A chegada aqui na da Itália. família. Como foi esse processo. Vambora? vambora. Até a mais. próxima.